O Livro de Ouro de Saint-Germain, volume 2, Mistérios Desvelados. Estudo do Livro de Ouro de Saint-Germain por Andrea Brites, método Good Vibes, parte 16, capítulo 3. Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro de Ouro de Saint-Germain. Hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 3, Royal Teton. Royal Teton, ele tem a ver com uma cadeia de montanhas que fica nos Estados Unidos. Vamos agora iniciar nossa meditação. Vamos respirar fundo, sentindo o ar entrando e saindo. Sinta o prana entrando pelas suas narinas e saindo toda a energia dissonante pela sua boca. Inspira, expira. Vamos imaginar agora uma chama violeta envolvendo todos nós, saindo do nosso coração essa chama violeta e conectando com o coração do Mestre Saint-Germain. Duas chamas trinas sendo conectadas agora. Respire fundo e sinta-se conectada com a energia do Eu Sou, do Eu Superior, que se conecta a nós através da energia do coração da chama trina de Saint-Germain. Sinta essa energia da chama violeta envolvendo todo o seu corpo e andando por todo o seu corpo, do topo da cabeça à ponta dos pés. Sinta essa energia envolvendo você cada vez mais, transmutando, transmutando, transmutando todos os bloqueios, todos os níveis, subníveis, retirando tudo que há de negativo. Sinta-se em paz. Que a misericórdia divina da Mestre Kuan Yin, que a transmutação divina e a justiça divina de Mestre Saint-Germain e Mestre Aporte estejam conosco agora, nesse momento, envolvendo todo o nosso corpo e abrindo os nossos caminhos para a pura energia do amor incondicional. Assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos agora iniciar o capítulo 3, Royal Teton. Fala-se o seguinte: passaram-se 4 dias sem qualquer ocorrência extraordinária, e eu tentara entender integralmente a mais profunda significação de minhas recentes experiências. Essa fala está sendo feita pelo estudante que estava em contato com Saint-Germain, onde Saint-Germain estava fazendo uma série de apresentações, desvendando uma série de mistérios para que ele pudesse entender o que havia acontecido em vidas anteriores. Continuando. Justamente ao entardecer do 5º dia, soou uma pancadinha na janela do meu quarto. Olhei e vi no peitoril um pombo branco, como a neve, com um cartãozinho no bico. Encaminhei-me para a janela e abri-a. O pombo entrou e ficou
calmamente, esperando. Peguei o cartão e li a mensagem, que estava escrita com a mesma bela letra da anterior, mas desta vez com tinta de ouro em um cartão branco. Nele liam-se as palavras: comparecei ao nosso ponto de encontro às 7 da manhã. Assinado Saint-Germain. Logo que apanhei o cartão, o pombo voou para o meu ombro e esfregou a cabeça no meu rosto, como que transmitindo uma mensagem de amor. Voou novamente para a janela e partiu como uma flecha. Pus de lado o cartão cuidadosamente, esperando poder conservá-lo. Mas na manhã seguinte, quando o procurei, antes de partir para o meu longo passeio, ele se dissolvera. O cartão de ouro, no qual a primeira mensagem foi escrita, durou até o terceiro dia, e eu o observava com frequência, esperando poder guardá-lo permanentemente. Quando percebi que voltara ao universo, senti um aperto no coração, tão grande foi o meu desapontamento. Então, Saint-Germain, ele fazia uma série de contatos com o estudante através de mensagens, que eram passadas através de cartões ou até da própria intuição do estudante. Para fazer a caminhada de 16 quilômetros e estar no local marcado às 7 da manhã, eu sabia que seria preciso partir pouco depois da meia-noite. Levantei-me cedo e às 3 horas estava a caminho. Andando rapidamente, cheguei à floresta exatamente ao romper do sol. Não havia andado muito quando um grito plangente chegou-me aos ouvidos. Antes de perceber o que fazia, respondi no mesmo som. Tão automática foi a minha resposta. Alguma coisa investiu entre os arvoredos e minha amiga, a pantera, saltou para junto de mim. Perfeita incorporação de alegria. Acariciei-a e juntos prosseguimos em nosso caminho rumo ao lugar do encontro. A pantera é um ser de proteção que fica com o estudante para que ele possa fazer a caminhada. A gente pode comparar a pantera ao seu anjo da guarda, que é um ser cósmico que vem para auxiliá-lo na sua caminhada. Precisamente às 7 horas, Saint-Germain surgiu diretamente da atmosfera, saltando-me de braços abertos. Estendeu-me outra vez a taça de cristal cheia, dessa vez de um líquido claro e brilhante. Bebi-o e o gosto era diferente de tudo o que havia provado antes. Era quase como um suco de grapefruit gelado, mais brilhante e efervescente. No momento em que bebi, a sensação como se uma faísca elétrica atravessou-me o corpo, levando a todas as veias a impressão de sua radiante energia. Então ele diz que Saint-Germain periodicamente dava para ele uma série de bebidas que o energizavam, que traziam fortalecimento. Saint-Germain deu então à pantera um bolinho marrom, que o animal prontamente devorou. Imediatamente, seu pelo arrepiou-se e o mestre fez essa observação: vossa amiga nunca mais matará veados, cervos ou corças. Para experiência e instrução vindouras, será necessário deixar vosso corpo aqui, na encosta da montanha, porque ainda não invocaste suficientemente
o poder interno para que sejais capaz de levá-lo onde iremos hoje. Então, Saint-Germain começava a fazer uma série de exercícios com o estudante, em que ele fazia viagens astrais, que é viagem de quê? De um corpo mais sutil, que é o corpo astral, o duplo etérico. Nós temos 7 corpos. Então, ele utilizava o corpo astral da pessoa para fazer essas viagens. Normalmente, esse corpo ele está entre quarta e quinta dimensões. Então, o estudante ele fica com o corpo dele lá no pé da montanha, parado, e através de um fio de prata, esse corpo, esse, entre aspas, espírito, ele vai fazer a sua viagem astral. A pantera será a vossa guarda, e como precaução colocarei em volta de ambos um manto de invisibilidade. Nós iremos ao Royal Teton. Vinde. Então, ele diz que vai colocar um manto de invisibilidade. Então, nós podemos também utilizar esse manto diariamente, ao sair de casa, em momentos de provações, em momentos de nervosismo, em situações difíceis. Coloque o manto de visibilidade de Saint-Germain, o manto de visibilidade do arcanjo Miguel. Instantaneamente, saí de meu corpo denso e vi meu corpo sutil, vestido com um rico traje de tecido de ouro alto luminoso. Observai cuidadosamente o material com que estás vestindo, continuou São Germão. A substância de que é feito o traje que usais tem certas qualidades extraordinárias e poderes próprios, um dos quais é capacitar a quem o veste a levantar e a transportar objetos e materiais. Esta roupa possui pura energia eletrônica e pode ser usada para remover objetos, tal qual a força exercida pelo corpo físico. É esta uma atividade fenomenal que os grandes mestres da luz permitiram ser usada pela primeira vez neste planeta. Em benefício de meus leitores, desejo dizer clara e insofismavelmente que, conquanto eu estivesse revestido de um corpo que funcionava em quarta dimensão, em 4 dimensões, durante esta experiência, possuía mesmo assim a capacidade de sentir e segurar os objetos sólidos do mundo, tal como quando se está no corpo físico. O corpo que eu usava então não era o que às vezes se denomina corpo astral. Em breve alcançamos o topo de uma majestosa montanha que mantém sentinela sobre um dos mais belos cenários dos Estados Unidos. Vastas florestas se estendiam aos nossos pés e grandes cadeias de montanhas, com seus tesouros de riquezas minerais ainda não tocados, alargavam-se tão longe quanto a vista podia alcançar. Essa cadeia de montanha ela fica lá no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Dirigindo-se a um local onde enormes blocos de pedra jaziam em confusão, como se gigantes em guerra os tivessem arremessado uns sobre os outros, Saint-Germain tocou em um grande bloco. Instantaneamente, a enorme pedra virou pouco além de 1 metro de sua posição original. Ele recomendou-me que o seguisse. Entramos e, para assombro meu,
vimos vimo-nos diante de uma grande porta de bronze. Isto está aqui desde antes da submersão da Atlântida, há mais de 12.000 anos, explicou Saint-Germain. Adiantou-se e fez pressão sobre certos pontos da porta. A grande massa de bronze de muitas toneladas moveu-se lentamente, dando-nos entrada a uma câmara espaçosa, da qual saíam uma escadaria talhada na sólida rocha, conduzindo para baixo. Descemos alguns 60 metros e entramos em um outro espaço de forma circular. Saint-Germain atravessou-o e, dirigindo-se a uma porta situada no lado oposto ao da escada, contra ela colocou sua mão direita. Quando se abriu, estávamos diante da entrada de um tubo elevador. O interior assemelhava-se à prata fosca. E, em resposta ao meu pensamento, Saint-Germain disse: sim, porém mais dura e mais forte que o aço e indestrutível. Um disco chato, do mesmo metal, perfeitamente ajustado ao tubo, elevou-se dentro dele até o nível do solo. A plataforma foi inteiramente controlada e acionada pelo mestre. Ele subiu nela e eu o segui. Fechou-se a porta e começamos a descer. Foi uma longa descida, se bem que não nos movêssemos rapidamente. A plataforma parou diante de uma outra porta de bronze, de modelo completamente diferente. Descemos a 600 metros, no próprio coração da montanha. Comentou enquanto saímos do tubo. O espaço em que nos encontrávamos era de formato e disposição peculiares. Constituía-se uma figura oblonga de leste para oeste, cujos cantos nordeste e noroeste haviam sido cortados em um ângulo. Isso formava uma dependência externa ou sala de recepção. A pesada porta de bronze do tubo elevador abriu-se para dentro do salão, na parede nordeste. No salão norte haviam duas outras largas portas de bronze, exatamente iguais, dando entrada para um grande salão de audiências. Na parede noroeste havia ainda uma quarta porta, igual à que acabávamos de transpor. No lado oposto, na longa parede inteiriça do sul, pendia uma imensa tapeçaria. Era feita do mais estranho material. Conquanto o tecido fosse rústico, o fio ou a fibra era tão macio como o pelo de camelo. O fundo era de uma delicada cor caramelo, cor creme, e sobre este fundo viam-se duas imagens em tamanho natural, que representando seres divinos de grande majestade e poder. O da direita era masculino e o outro feminino. Entravam ambos de pé em, em atitude de ordenar às forças cósmicas que obedecessem às suas determinações. A figura masculina vestia um manto vaporoso de rico material, de intenso azul safira, com fitas e bordados de ouro, em profusão, ou seja, em toda
a capa, todo o manto. Evidentemente, era um traje de cerimônia ou um símbolo de autoridade. Sob o manto, uma túnica de tecido dourado de aparência metálica. Um resplandecente sol de rubis, diamantes, safiras e esmeraldas cobriam-lhe o peito. Bem em volta da cintura, um cinto de pedras de onde pendia uma faixa de cerca de 30 centímetros de comprimento, também profusamente incrustadas das mesmas espécies de pedras preciosas. A túnica chegava-lhe aos joelhos e a orla inferior era debruada com uma fita de quase 10 centímetros de largura, toda bordada com seda da mesma cor das joias. O efeito do conjunto dava a separavam impressão de que as roupas eram todas luminosas. Calçava sandálias de cano alto de couro dourado, chegando até os joelhos, muito enfeitadas e atadas com cordões azuis safira. Uma fita de ouro de 3 centímetros de largura cingia-lhe a fronte, atando os ondulados cabelos louros que pendiam a cerca de 15 centímetros abaixo dos ombros. A tez era muito linda, de suave cor rósea, e os olhos de profundo azul-violeta. Os dedos da mão esquerda repousavam lentamente sobre o coração, e a mão direita, levantada, sustinha um fulgurante cetro de cristal, de poder e autoridade. A extremidade inferior deste terminava em ponta, e no alto apoiava-se uma esfera de 7 centímetros de diâmetro que espargia raios cintilantes de luz branca. Percebia-se evidentemente que o personagem representado estava no ato de brandir gigantesco poder e era manipulador de alguma poderosa força cósmica. A aparência completa sugeria a mais exuberante mocidade. No entanto, a sabedoria das idades falava através dos olhos de um passado encanecido. A figura feminina tinha um manto de autoridade de um tom violeta, carregado, contornado por um bordado de ouro, semelhante à de seu companheiro. A roupa de baixo era de material leve, dourado, tremeluzente, que chegava quase até o chão. O fio usado era confecção da tapeçaria para representar as roupagens. Devia ter sido o mesmo que realmente constituía o material do vestuário original. Este ser usava um cinto de joias com respectiva faixa, atingindo até quase 5 centímetros abaixo dos joelhos, incrustados de pedras iguais à da imagem masculina. A ponta da sandália direita, apenas visível sob fímbria do manto, era de couro dourado. Tinha na cabeça uma fita lisa de ouro, exatamente igual à de seu companheiro, e seus olhos eram do mesmo azul-violeta, porém de um matiz mais brilhante. Os cabelos louros
caía cair-lhe até o joelho. Então ele tinha cabelos compridos até o joelho. No peito, suspensa por um cordão de ouro, pendia-lhe uma grande estrela de 7 pontas, talhada de um só diamante. Sustinha na mão esquerda uma esfera de cristal de cerca de 15 centímetros de diâmetro e na direita erguia-lhe a de outra figura. Havia um cetro do mais estranho formato. Quando quase 2/3 da porção inferior eram de ouro, terminando em ponta de lança, e o terço superior composto de uma substância cristalina radian radiantemente luminosa. O vértice era modelado à semelhança de uma flor de lis, com diferença de ser parte central muito mais longa, adelgaçando-se em pontas suaves, formada por 4 facetas. A pétala encurvada à direita da porção central era um belo tom róseo e da esquerda de um intenso azul safira, mas a do meio era branca cristalina. Eram todas transparentes e radiantes de luz. A porção de ouro e a parte cristalina uniam-se perfeitamente, pois não havia linha de demarcação entre as duas substâncias. Seu cetro simbolizava as 3 atividades da força criadora. A bola de cristal na mão esquerda da figura feminina revelava a perfeição não manifestada do mundo de atividade cósmica. Ambos os cetros representavam o esboço e a diretriz do poder criador dentro da substância universal para manifestação especial. Eram radiantes e belos, mesmo na tapeçaria, e eu imagino como deveriam ter sido belos na realidade. Saint-Germain ficou pacientemente esperando enquanto eu estudava o conceito geral do quadro. Tão fascinado estava pela magnificência do trabalho. Esses 2 grandes seres foram os fundadores do retiro, observou ele, enquanto voltávamos a atravessar a porta de bronze da direita e entrávamos num grande salão que se percebia imediatamente ser usado como salão de concílio para algum de cerimonial sagrado. Todo o ambiente era de magnificência e beleza. As palavras são inteiramente falhas de transmitir o que meus olhos vivenciaram e meus sentidos experimentaram. Levei alguns momentos para me acostumar ao espetáculo deslumbrante e ao esplendor de que me cercava. A sala tinha no mínimo 60 metros de comprimento por 30 de largura e 15 de altura. Uma suave luz branca de Saint-Germain explicou ser uma força onipresente que
que esses dois grandes seres sempre usavam como luz, calor e poder. Inundava todo o recinto. Cerca de 6 metros das paredes longitudinais até o fim do salão eram de ônix branco, onde terminava esta formação. Os construtores tinham feito um corte transversal num grande veio de ouro. Nativo de mais de 60 centímetros de largura. Então, o estudante ele está apresentando a observação de como ele viu o lugar aonde ele estava visitando. Como a gente chegou aqui a 30 minutos, amanhã a gente continua descrevendo o local. Beijo no coração de vocês e não se esqueçam, estamos com a turma aberta do curso básico Mude a sua vibração, que é totalmente gratuito. Namastê, graças a Deus e até amanhã.